Alô! Boa tarde, minha querida Boa Gorete. tarde. Tudo Coisa bom, boa querida? te ver. Nossa, melhor agora que eu estou lhe vendo, né? Mesmo Ai, também. virtualmente, dá uma Super sensação de, bem-vinda. dá uma sensação de que a gente está perto, né? É Que bom tá em essas, casa, né? essas Todo mundo. lives, que a gente está em casa e que a gente É está com as verdade. amigas, né? Saudade, saudade demais de estar junto, de trocar ideias, de conversar, de fazer coisas, né? Exato. Querida, super bem-vinda, né? Super bem-vinda. Você sabe da sua importância para a nossa Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. É uma honra tê-la conosco. E para mim, especialmente, porque eu sou suspeita, que eu moro aqui no coração, mas não sou não, sou muito sincera também. E deixa eu lhe apresentar, nem precisa, mas enfim, existe uma praxe aí, né? É Doutora bom. Diana Rocha, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero Nacional, constitucionalista de primeira, professora, mestra. Ah, meu Deus do céu, é só aprender. Eu quero aprender muito hoje, hein? Aprender mais. Aliás, Você tem que minha dizer, mestra, você tem que dizer que você foi minha aluna, viu? Que eu tenho muito orgulho disso. Coloca no meu currículo ali, viu? Pode colocar no meu Lattes. tá bom, é uma honra, né? Ter uma mestra tão jovem, tão linda assim, e tão competente. Querida, o nosso tema é um tema delicado, lógico. A gente já está dentro de uma realidade extremamente delicada. Esse é um tema que gerou polêmicas e gera polêmicas. Em tudo que aparece esse tema gera polêmica. Desde que esse país virou essa dualidade louca, né? Que a gente tenta abordar isso de uma forma o mínimo que seja possível de racionalidade, mas infelizmente a gente tem uma elite conservadora, um grupo aí que está levando aos extremos todas essas questões. Falar sobre gênero hoje, em alguns momentos, parece que é quase um crime, né? E foram criadas expressões inadequadas, como aquela expressão ideologia de gênero, que a gente sabe que foi uma coisa forjada sobre a questão Uhum. da identidade, né? Identidade sexual, e misturaram tudo, confundiram a população. Nenhum grupo filosófico reconhece essa expressão ideologia de gênero. Não existe uma ideologia, mas existe sim uma necessidade de se falar, de se abordar gênero nas escolas, né? E aí chega graças ao STF, a gente está agora dependendo do STF para, enfim, sobreviver nessas questões mais elementares. Chega o Uhum. STF e numa ADPF, julgando uma ADPF proposta pela PGR, que era pela Procuradoria-Geral da República, e declara a inconstitucionalidade de uma lei municipal, e existem várias outras municipais e estaduais que estão por aí, mas essa Uhum. especificamente do município de Nova Gama, em Goiás, e o STF declarou a sua inconstitucionalidade para a alegria de toda a população LGBT, para a alegria também das mulheres, para a alegria também das pessoas que têm um pouco de racionalidade quanto a este tema. E aí a gente já pode começar por aí, né? Então, eu Uhum. queria saber, do ponto de vista, no seu olhar constitucional, no seu olhar dos direitos humanos, o que significa essa decisão, né? Qual a Uhum. importância, tanto, não só para a população LGBT, mas para a igualdade de gênero nesse momento. Primeiro, dizer quanto eu estou me sentindo agora orgulhosa de ser entrevistada por você, Gorete, que é essa pessoa ímpar, que tem levado a presidência da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB de Pernambuco, com todo o zelo, com todo o afeto que essa pauta merece, não é? E ainda mais com a sua competência e com esse seu olhar múltiplo de uma mulher jornalista e também de hoje, não é, de uma jurista, de uma pessoa que se empenhou nesse conhecimento específico do direito. E é bom que a gente fale que a temática da diversidade sexual e de gênero é uma temática muito rica do ponto de vista jurídico, do ponto de vista profissional, da especialização também dos profissionais de direito, não é, da advocacia. Então, a gente sempre contribui muito quando a gente traz essa temática para a pauta e não só para a pauta da comissão, mas uma pauta multidisciplinar, não é, para várias áreas aí, para a gente poder debater e discutir com seriedade. E acho que essa é a nossa função como mulheres de ordem, não é, como mulheres que somos, que acreditamos na OAB como uma instituição que é capaz não só de defender a classe, mas principalmente, não é, de proteger questões relacionadas à cidadania, à igualdade e à dignidade da pessoa humana. Então, essa é a nossa missão institucional. Nós somos uma profissão constitucionalizada e a gente tem exatamente que
responder à altura em relação à sociedade, essa nossa obrigação, esse nosso mistério. A gente não deve, de maneira nenhuma, se furtar a uma boa batalha, a uma boa luta. E eu acho que essa questão da ideologia de gênero, né? Até dessa expressão que hoje, de fato, ganhou uma conotação, como você disse, né? Incerta, porque não há dentro da literatura, e quando a gente estuda, a gente percebe exatamente, né, a forçação de barra de associar essa expressão ideologia de gênero a uma questão mesmo de uma cultura perniciosa em relação à educação, ou seja, de que a educação, sobretudo das crianças, e isso é muito sério, não é? Porque você usa exatamente essa questão da educação de crianças e de adolescentes como um recurso, como uma retórica que não é verdade, né? Ou seja, mentirosa, né? Para sustentar essa defesa que, como você... Desculpa aqui, deu um probleminha, mas eu acho que eu voltei. Não é? Costuma ser, não é, exatamente um discurso ideológico, um discurso revestido de um sentimento muito ruim em relação a algumas pessoas e em relação a algumas abordagens que a gente sabe que são essenciais, não é, para o convívio plural dentro da sociedade. Então, eu fico muito feliz da gente poder pautar esse tema, acho que numa das primeiras lives aqui da nossa comissão, porque vai ser sempre minha também a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero de Pernambuco, como eu me sinto sempre pertencente também, e como sou, não é, a outras comissões, e não só a de estudos constitucionais, que hoje eu presido com muito orgulho também aqui na seccional pernambucana. Porque essa é uma temática que ela tem essa essência constitucional, né, Gorete? A gente percebe, principalmente o instrumento que foi utilizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existe um sentido nessa DPF e nessa acolhida dessa DPF pelo próprio STF, que é justamente, né, a ideia de acelerar esse processo de vinculação dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, como você muito bem colocou, há várias outras legislações municipais, principalmente legislações municipais, porque inicialmente o controle de constitucionalidade sobre a lei municipal, gente, ela é feita através do recurso extraordinário. Tá? Então, é o RE, né, o recurso extraordinário. E a gente, com essa chamada do Supremo e com essa acolhida dessa propositura da Procuradoria-Geral da República em relação à DPF, isso nos traz, com certeza, né, uma possibilidade, e eu acredito que isso vai se realizar em definitivo, de uma pá de cal, como a gente diz, nessas legislações que são flagrantemente inconstitucionais por motivos vários, mas que eu destacaria aqui 3 motivos mais importantes, não é? E que inclusive estão no voto do relator nessa recente decisão que nós tivemos agora no final de abril. Né? Então, a gente consegue enxergar, primeiro, a questão da competência do sistema federativo. Então, não é matéria, então é uma questão formal, mas importante. Não é matéria dos municípios. Os municípios não têm competência inicialmente para legislar sobre essas questões relacionadas à educação, sobre questões gerais. Então, você já afasta um número muito grande, né, vamos dizer assim, de politicagens aí nessas câmaras de vereadores espalhadas por esse mundão que é o Brasil. Você já elimina aí, né, já retira essa possibilidade. Os municípios não têm competência legislativa, então eles não podem normatizar sobre esse assunto. Então essa seria uma primeira abordagem. A segunda, Gorete, que eu acho que é de fundamental importância, sobretudo para mim que sou professora e que defendo em sala de aula a pluralidade de ideias, e sempre, obviamente, que sejam argumentos jurídicos. Eu sempre digo isso aos meus alunos. E você foi minha aluna, você sabe que eu não estou mentindo. Então, a gente aceita, lógico, que as pessoas, e sobretudo que os alunos e alunas discordem
das nossas posições, mas que tragam para o ambiente da discussão jurídica argumentos jurídicos. Porque o achismo, né? Porque eu quero que seja assim. Amigo, amiga, as coisas não funcionam assim dentro de uma democracia. Aliás, se você tem essa percepção de sociedade, você já está no curso errado, né? Você já não deveria estar cursando direito, você já devia estar escolhendo uma outra profissão aí para extravasar essa sua criatividade. Então, há necessidade realmente de nós termos essa seriedade nesse debate, e o Supremo Tribunal Federal ele levanta esse ponto, que é essa autonomia do professor, sabe, Gorete, que eu queria aqui realçar para as pessoas que estão aqui participando, porque depois eu não posso mandar beijo para ninguém, viu, minha gente? Depois eu conto por quê. Daqui a pouco Gorete vai rir, ela vai ficar com essa incumbência aí de dar uma olhadinha, né, em quem é que está participando e comentando. Mas a gente tem exatamente essa percepção, né, como professores, como pessoas que visualizam na educação realmente o único caminho para a gente emancipar mentes, né, emancipar sentimentos, vencer preconceitos, vencer discriminação. Então a gente precisa falar, porque às vezes as pessoas, infelizmente, têm medo do desconhecido também. Não é? Então, quando elas não conhecem, quando elas não dialogam, quando elas não escutam, às vezes, de um professor, de uma professora que eles respeitam, não é? Uma fala que é uma fala pela igualdade, que é uma fala exatamente pela dignidade. Então, assim, esses adolescentes e essas crianças têm chance, sim, né, de se formarem pessoas melhores. E isso contribui, de uma maneira geral, para o interesse da coletividade. Então, a gente não pode... e essa questão que foi debatida nessa DPF inicialmente, que eu chamo a atenção aqui para a gente poder bater uma bola interessante, né? Faz exatamente, quer dizer, traz também para a gente outras impressões em relação à questão da autonomia do docente, do professor em sala de aula, dessa responsabilidade, claro, que esse professor tem com essa formação dessas crianças e desses adolescentes. E aqui eu estou falando de criança e de adolescente, mas autonomia, viu, gente, do professor, também autonomia universitária, em todos os âmbitos, não é? Mas nos interessa mais nesse debate sobre essa ideologia de gênero e essa ideia, não é, de limitação desse processo educacional e dessa liberdade em sala de aula. Então, acho que foi muito feliz o voto do relator, não é? Eu acho que nos atendeu aí nessa questão dessa autonomia da sala de aula. E a outra questão, assim, só para a gente começar o nosso bate-bola, que aí você vai acrescentar vai nos iluminar aqui, né, para a gente poder debater melhor. Mas, assim, Gorete, a outra questão que eu acho que foi muito importante foi exatamente falar, né, de uma forma muito explícita que essa igualdade de gênero, e aí que nos interessa, né, porque a discussão ela passa muito por nós também, mulheres, então interessa, sim, as pessoas LGBTI, mas interessa essa discussão em relação a todos esses atores da sociedade que, de alguma maneira, estão vulneráveis dentro dessa cultura machista, dentro dessa cultura patriarcal, não é? Dentro desse sentimento de que esse pensamento heteronormativo, dessa visão tradicional de família, né? Como se pudesse haver uma visão tradicional de família dentro das relações de afeto, das relações existenciais. Então, claro que o mais acertado hoje é a gente falar de famílias, é a gente falar de amor, é a gente falar do que realmente deve unir e constituir qualquer tipo de família, que é o afeto. E eu acho que quando, exatamente nesse voto, vem esse realce para a questão da igualdade de gênero como um direito, a não discriminação, então você suplanta de uma vez por todas esse uso equivocado e que tem sido um uso muito maléfico para a sociedade, né, desse discurso de associar essa vocação que a escola deve ter, não é, exatamente para colaborar. A responsabilidade não é só da escola. É óbvio que as famílias continuam com as suas responsabilidades, mas a escola é uma importante colaboradora desse processo de crescimento, de evolução desse ser humano, não é? Então, como tolher esse debate
entre meninos e meninas, não é? Entre pessoas que estão ali numa idade que tem sim condição de compreender e de discutir, de debater, claro, de acordo com a sua faixa etária, obviamente se usando, não é, um instrumento que seja um instrumento que corresponda também a esse processo educacional. A gente precisa acreditar nos nossos pedagogos, nos nossos educadores, não é, na nossa ciência, que passa também por toda essa linha de psicologia infantil, né? E que nos dê esse substrato, esse subsídio, para que a gente possa adentrar aí nessa seara. Então, eu destaquei aqui, mas a gente ainda tem outros argumentos, mas só para a gente finalizar. E para deixar só que ninguém ficar... Adriana, por que você não pode cumprimentar? Já estou vendo aqui, porque eu levei ontem, viu, gente? Aqui nessa live eu me sinto à vontade. Minha filhota puxou minha orelha. Ontem eu estava num debate maravilhoso com a Renosp LGBTI, e aí depois a Helena disse assim, mas mãe, você está na live como convidada, você não tem nada que ficar dando, você não tem nada que ficar dando tchau, que ficar dizendo que você adora todo mundo, porque senão você tem que esperar que a pessoa que está lhe convidando diga, tá bom, filho, então, gente, que maravilha. Hoje, já pensou, Gorete? Então eu vou deixar isso para você hoje, eu vou ficar aqui, tá? Já vi Luciana aqui, vou fazer a egípcia, né? Vou fazer de conta. E aí você fala, né? Porque ontem eu já levei um puxão de orelha, hoje eu vou seguir, viu, gente? Vivendo e aprendendo. Gente, muita gente já passou aqui. Eu também, às vezes, deixo passar, porque eu presto muita atenção. Luciana Brasileira acabou de entrar, não posso deixar de fazer o registro. Ela já esteve aqui como presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. Aliás, aprendi muito com as duas que me antecederam, que Maria Rita Holanda, a primeira, Luciana Brasileira, a segunda presidente. Eu estou terceira, assim, entrando, dobrando essa gestão, né, passando de uma gestão para outra. Mas, assim, é uma honra tê-la aqui entre a gente, né? E eu tive uma pergunta que eu não posso deixar passar, um comentário que Karina Scioli fez, perguntando se existem esses debates nas universidades. Aí eu quero pegar esse gancho para dizer o seguinte, que a comissão, ela tem feito, sim, debates nas universidades, né? A gente tem tentado fazer frequentemente debates, a gente agora parou naturalmente, por conta, esse ano foi um ano totalmente atrapalhado, esse ano a gente, quando começou a fazer a preparação desses debates, veio a pandemia, todo mundo parou tudo. Mas, assim, a gente tem feito debates, a gente tem feito ciclos de educação para a diversidade, faz parcerias da comissão da OAB com várias universidades daqui, a gente já vai lá, faz os debates, procura professores, e é muito interessante, porque a gente tem uma resposta boa dos alunos, né? Lógico que a gente também tem muito questionamento, tem pessoas que nos abordam, às vezes são incisivas, vêm com esses valores equivocados, o achismo, aquele achismo que você falou. Ah, mas eu acho que Deus fez o homem e a mulher, aquela coisa que fica difícil você misturar ciência e misturar... Aí você diz, espera aí, calma, vamos deixar Deus lá no canto dele, com todo o respeito que a gente tem por todas as religiões, mas a gente está falando de uma situação pontual, real, né? Que é a desigualdade, que é o que a gente vê aí, que é uma violência que se perpetua. E eu costumo dizer o seguinte, que a violência de gênero, ela começa com nós mulheres, né? Desde que a dualidade se estabeleceu na história da humanidade, a gente tem a violência contra as mulheres sempre consideradas em segundo plano. A população LGBTI, ela entra nessa mesma sequência. Então, tudo que é relativo ao feminino tem que ser discriminado, tem que ser alvo do preconceito, né? E, consequentemente, receber todas as consequências dessa desigualdade. Então, uma coisa que me chamou muita atenção aqui no voto, não só do relator, mas de todos os que votaram, os outros que seguiram, é a ênfase de que isso é não só inconstitucional, mas isso contraria um processo de evolução em termos de direitos humanos ao pé da letra. E a gente só vai conseguir estabilizar as relações humanas se houver literalmente a igualdade, né? E a igualdade começa a partir daí, a partir do respeito, a partir da aceitação. Então, discutir gênero nas escolas, muita gente está achando, e foi divulgado, significa ensinar meninos a deixarem de ser meninos e meninas a deixarem de ser meninas. É terrível, Adriana, mas eu estou falando isso, é tão elementar falar isso. E como esse discurso cresceu, né? Infelizmente, né? Tudo que você ouve nas universidades. Eu Perfeito. fui abordada inúmeras vezes por jovens de 20 anos
que acabaram de entrar na universidade e dizia para mim, por que a senhora está defendendo que os homens deixem de ser homens? Eu disse, meu querido, eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que as pessoas sejam respeitadas pelo que elas são. E você não pode dizer para alguém o que ela é, só ela pode dizer como ela é, né? Como ela quer ser chamada. Então, essa discussão nas escolas, na minha concepção, né? E aí eu quero também que você complete essa colocação que eu vou fazer. Inicialmente, promove a igualdade entre homens e mulheres, porque o que a gente percebe isso desde que a gente é criança. São os meninos fazendo teste para bater nas meninas, para desmerecê-las, para destratá-las. Não há nenhum tratamento escolar para esse tipo de atitude. Não, eles são homens, é assim que funciona. E vocês, meninas, saiam, corram, se afastem porque você não deve ficar perto. Ora, uma educação de gênero mais equilibrada certamente traria mais equidade nessa situação. Dos meninos serem orientados a tratar bem as meninas. Consequentemente, em relação à população LGBT, né? E a gente sabe que desde que a gente nasceu, que a gente se entende de gente, que a gente sabe que a gente conheceu um menino que era considerado gay, uma menina que era considerada machão. Então, aquelas atitudes pejorativas, aquelas expressões pejorativas que vão sendo levadas e que na escola está lá e que ninguém toma nenhuma providência porque não tem nenhum trabalho voltado para isso. Então, eu entendo que a educação de gênero, nesse momento, ela é urgente, né? Ela é necessária para conseguir essa tentativa de igualdade. Aí eu trago para você a bola. Tá. Como você vê em essa decisão? A gente sabe que ela não teve repercussão geral, mas ela traz uma jurisprudência alentadora para qualquer outra que venha por aí. A gente tem, só para ilustrar, a gente tem aqui em Pernambuco, aqui do nosso lado, ações semelhantes, né? E ações semelhantes onde a vereadora, eu não vou citar nomes, diz, por exemplo, que a educação de gênero nas escolas é ensinar crianças a se masturbar. Bom, aí... muito chocante, né? É muito chocante. Esse é um detalhe, né? A gente está falando de uma pessoa que está produzindo lei, tá? Uma representante política. Política, que vai produzir leis e etc, etc. Aí, que perspectiva você vê de uma decisão como essa? Quer dizer, qual é o alento que a gente traz em relação... A gente sabe que isso vai dar uma jurisprudência, sim, mas na prática, né? Na prática, dentro da escola... Veja, qualidade. Gorete, primeiro, né, com a finalização desse julgamento, não é, e uma decisão, como eu disse, em sede de ADPF, vai ter sim um efeito aí que vai vincular vamos dizer assim, essas possíveis pretensões de outros municípios de insistirem dentro dessa legislação. Então, isso vai ser muito mais fácil para a gente manejar essa questão de inconstitucionalidade. Você toca numa questão muito, muito importante, Gorete, porque a gente precisa entender que nessa percepção dessas leis municipais, o que se quer atingir é a escola pública. Sim. Não é? O que se quer manejar com isso, não é? E o que se quer colocar como imposição são as escolas públicas. Porque os estudantes de escolas privadas, isso já faz há muito tempo, acho que desde que nós que somos da mesma geração, nos entendemos por gente, a gente sabe, né? A gente reconhece, por exemplo, de escolhas, eu quero colocar o meu filho, por exemplo, numa escola religiosa tal. Não é? Eu acredito nessa forma, ou quero o meu filho numa escola militar, né? Eu quero o meu filho... Então, a gente já tem, né, vamos dizer assim, uma possibilidade de escolhas em relação a essa nossa visão de mundo e a visão particular de cada um, que deve ser respeitada, né, dentro desse critério, e que faz parte já desse universo dessas escolas privadas. A partir do momento em que você tenta impor exatamente uma condução única para um docente, para um professor de uma escola pública, e com fundamentos que a gente tem que dizer, porque isso é realidade, não é? Inclusive está em muitas justificativas e motivações dessas legislações municipais, que os critérios são religiosos. Sim. Então você coloca, como você bem disse, nossa, mas como é que você afronta Deus, né? Como é que você diz algo, mas Deus não quer assim, mas Deus não fez assim. Então, a motivação da lei é um critério religioso. A gente sabe que hoje a gente tem, na representação dos parlamentares, em todo o Brasil, em todos os níveis,
uma vertente que não é pelo fato, porque eu sou evangélico, não, mas aquelas pautas que você defende são pautas da igreja, são pautas da sua doutrina, não são pautas de Estado, não é? Não são pautas de interesse de todos, não são pautas que constroem de acordo com o princípio maior que a gente tem na Constituição, também para garantir a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que é a imposição de um Estado laico. Então, a própria sobrevivência dessa multiplicidade de religiões e de convencimentos, ela exige que o Estado seja laico. Não é? Então, não é possível que o Supremo Tribunal Federal acobertasse decisões legislativas que impusessem justamente, né, uma forma única de pensar, não é? que conduzissem essas escolas no âmbito público, não é? A não trabalharem assunto, como você disse, um assunto que a gente sabe que é comprovado, que você debater isso na sala de aula, que você mostrar que o respeito é a essência de toda e qualquer relação, isso contribui para a pacificação, gente, da sociedade, isso contribui muito para que você também não se sinta tão angustiado por aquilo que você desconhece, não é? E a gente sente isso. Não é? Muitos adultos atormentados com essa evolução, porque não faz parte ali da sua realidade, nunca ouviram falar, não tem conhecimento, não é? Então isso contribui. Então, o fato de você, às vezes, até estranhar, ou dentro de você, não, eu acho que isso não está legal, isso é um direito que lhe assiste. O que não pode haver é exatamente essa sua crença pessoal interferir, não é, numa política educacional que vai exatamente formar pessoas que no futuro vão ser pessoas que discriminam, vão ser pessoas que não aceitam a diferença, vão ser pessoas que acham, como você colocou, que o lugar da mulher não é um lugar já pré-definido e esse local da mulher é um local inferior ao do homem. Não é? Então, assim, você que se proteja, aquela coisa que a nossa avó dizia, não é? Quem tiver suas cabras que prenda, porque os meus bodes já estão soltos. Então, uma coisa tão primária, né, tão elementar, e isso ser impedido de ser discutido nas escolas, isso é inaceitável. Então, a gente tem, como esse ponto do Estado laico, eu acho que uma questão muito importante que a gente precisa trazer, né? A gente precisa trazer para para a nossa fala, não é? E também para a nossa compreensão jurídica dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E também nessa sua colocação, como é que a gente consegue debater isso, saindo também, né, Gorete, desse lugar comum da polarização, né? Isso. Eu acho que é muito bom que a gente insista que essa pauta, por incrível que pareça, apesar da pauta identitária ser comumente, não é uma bandeira comumente levantada pela esquerda, né, por esses movimentos feministas, mas é uma pauta essencialmente liberal, que é esse direito da personalidade e muito subjetivo de formação desse indivíduo. Não é? Então, é a compreensão de um Estado que respeita as individualidades. Então, esse Estado que respeita a individualidade não pode excluir do debate as diferenças. Isso não quer dizer, gente, que que em algum momento nós esteja aqui dizendo que as famílias, inclusive as famílias tradicionais religiosas, não têm o direito de existir e de passar também os seus valores ali para os seus filhos. Isso faz parte dessa construção democrática. Não se quer aqui fechar todo mundo dentro de uma caixinha. Né? Então, se você está diante da sua formação, e eu acho que é muito importante que a gente se atente novamente para a responsabilidade das famílias na construção desse processo educacional dos seus filhos e das suas filhas. A gente também coloca muito essa carga, essa sobrecarga em cima das escolas, como se as escolas tivessem toda essa responsabilidade. Mas esse é um detalhe, não é? Por exemplo, a questão religiosa, ela é muito da intimidade, da privacidade dessa família, e que deve ser respeitada também, não é? Que não pode ser desconstruída por nenhum... Eu, pelo menos, penso assim. Se alguém pensa diferente, paciência, eu respeito, mas eu coloco aqui a minha posição
de compreender exatamente essa dinâmica de que essas decisões, elas não são, quer dizer, ou melhor, a compreensão que a gente está fazendo da interpretação constitucional não são duas coisas antagônicas, elas não estão em conflito, nem em aparente conflito, porque não vai interferir a responsabilidade, e quem é familiarista aqui, eu sei que já tem algumas grandes familiaristas que estão nessa nossa live, podem aqui me ajudar, né, nessa construção, né, querida Fernanda? Podem me ajudar nessa construção. Então, as famílias, elas têm o direito, eles chamam o tempo todo atenção para essa responsabilidade familiar, né, para o melhor interesse da criança, para a responsabilidade em relação ao poder familiar. Então, você tem uma série de regras no âmbito do direito privado, no âmbito do direito das relações existenciais, que exatamente chamam a atenção para a sua responsabilidade, você que está ali educando aquela criança. Então, você não deve confundir essa sua construção dentro do seio da sua família com aquilo que você pretende enxergar no Estado. Então, o Estado ele tem que ser laico, o Estado ele tem que ser o mais plural possível, o Estado ele tem que exatamente entender e enxergar, não é, todas essas nuances novas, sim, modernas, sim, de novas referências em relação à questão da identidade de gênero, não é? Que são coisas que a sociedade evolui, gente. Então, coisas que a gente conhece hoje que a gente não conhecia há pouquíssimos anos atrás. Não é? E isso nos traz também com mais ligeireza informações. E é melhor que exatamente a gente tenha essa parceria com uma escola mais plural para a gente poder construir também aqui a nossa identidade como responsável pela educação de uma criança e de um jovem adolescente. Adriana, perfeito. É exatamente, essa é a grande preocupação que a gente que lida com essa questão, né? E aí a gente percebe, por exemplo, que além dessa polarização, isolando essa polarização, o que a gente mais reivindica e o que a gente mais percebe também, a gente reivindica que não seja assim, mas percebe que existe uma grande dificuldade das pessoas na sua prática religiosa, já que você abordou a questão religiosa, na sua prática religiosa, olhar para o outro, né? Então, por exemplo, a minha religião, só ela que diz do Deus. Só aquele Sim. Deus está ali, pronto, a minha religião, aquilo, e está ponto final, parou ali. E a gente entende que isso é um grande limitador para essas questões na escola pública, porque a escola pública ela tem essa diversidade também religiosa, né? Perfeito. E da aceitação dessas evoluções, da aceitação, às vezes eu ouço em algumas palestras, doutora, é muita novidade, agora inventaram de homem virar mulher. Sabe, tipo assim, olha, essas pessoas, elas não é homem que vira mulher, essas pessoas se identificam como trans. Então, assim, você imaginar que alguém possa se identificar de forma diferente da sua biologia. Então, para essas pessoas, a gente entende que é muito difícil. E eu até reconheço que essa dificuldade é uma dificuldade justa, porque ela passou a vida inteira ouvindo coisas contrárias a isso, né? A única coisa que se reivindica ao pé da letra é que se abra um pouco do ponto de vista humanitário para olhar para o outro, né? E aí eu vou tocar já no outro ponto, já que a gente falou nessa questão toda, eu vou puxar aqui para uma questão que tem tudo a ver com a educação, que é a questão da utilização dos banheiros nas escolas, tá? Certo. Porque isso, para mim, é um ponto crucial no entendimento do fazer a educação, do estar presente para poder fazer com que crianças, adolescentes e adultos compreendam a necessidade de que alguém, uma vez identificada ou no sexo feminino ou no masculino, possa usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E a gente sabe que esse é uma dificuldade gigantesca, principalmente na escola pública. A gente sabe que existem reações violentas a isso. A gente sabe que, não por acaso, a violência contra pessoas trans parte muito dessas reivindicações para que ela possa utilizar o espaço público como deve. Então, como atingir essa população, quer dizer, trazendo os seus direitos fundamentais, garantindo os seus direitos fundamentais dentro desse contexto da escola pública e em relação à utilização dos banheiros. Gorete, é muito duro, não é, a gente pensar que uma questão, veja, utilização de banheiros seja um assunto constitucional, né? Pois é. A gente pensa, eu, sobretudo, como constitucionalista, né, a gente imaginar que
que isso possa ser uma discussão que cause tanta comoção dentro da sociedade, infelizmente, que leve, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, que seja uma questão que, de fato, né, enfrenta e tem uma temática, aí, um fundo constitucional bastante sedimentado, né, indiscutivelmente, mas, por outro lado, a gente pensa, nossa, será que não dá para a gente abrir essa caixinha e compreender, não é, de uma forma mais natural essa necessidade tão simples? Porque a questão não é só, como você colocou, e que é importante também, né, dessa identidade de gênero e do respeito a essa escolha dessa pessoa, que ela tem direito ao respeito, assim como qualquer outro, dentro, né, da proteção de direitos fundamentais. Então, o artigo 5º, no seu caput, quando ele fala da titularidade de direitos fundamentais, ele não exclui ninguém, né? E é isso que deve ser exatamente perquirido, né? Essa é a visão que a gente deve ter. Então, a utilização do banheiro é uma coisa, nossa, mais do que elementar. Então, esse é um dos lados, né, da questão. A outra questão, que aí é mais dolorida, é que por trás disso está todo um discurso de violência, de rejeição, né, a essas escolhas e a essas pessoas. Então, quando a gente fala, mas é só o banheiro, não é isso. Ou seja, uma mulher trans que esteja no banheiro feminino e que esteja ainda num processo mesmo ali de identidade, né, o que se sinta e que queira exatamente estar ali naquele ambiente porque ela se sente mais segura, com certeza ela se sente ali mais segura, porque se ela entrar em um banheiro masculino, provavelmente ela vai sofrer alguma agressão. Então, aí um conjunto de fatores. O que não deveria acontecer, em tese. Mesmo que eu, como mulher, errasse, imagina, eu erro e entro no banheiro masculino. Só por isso significa dizer que eu possa ser violentado, que eu possa sofrer, né, algum tipo de repressão. Então, a gente tem aí por trás dessa discussão, sem dúvida nenhuma, mais um dado muito triste no universo brasileiro, e isso é colocado nas pesquisas, né? Nós somos, infelizmente, um país conservador, de base religiosa, mas somos o país que mais consome pornografia e que mais acessa pornografia, inclusive onde existem transexuais atuando, né, nessa cultura da pornografia, que é uma cultura que também, infelizmente, incentiva a violência, mas é uma cultura... E eu não estou fazendo discurso moralista não, viu, gente? Porque eu não sou moralista. Mas eu estou fazendo o discurso de um dado de realidade, né, que há um incentivo, sim, a essa visão, né, de que esse homem é um homem que pode fazer tudo, né? E há sempre essa situação, em geral, de subjugar a outra pessoa que está ali naquela relação. E aí a gente não compreende, né? Ou seja, e ao mesmo tempo a gente compreende, porque isso significa exatamente esse local de violência, esse direito que você acha que você tem, né? Que você, como sobretudo o homem, dentro da sua visão machista, dentro da sua construção violenta, que você tenha de impedir que aquela pessoa ela construa a dignidade e a sua identidade através, não é, do reconhecimento, aí não mais do seu sexo biológico, mas da sua identidade de gênero. Então, o fato de você não compreender e não entender, você pode continuar sem compreender, Gorete. Eu não entendo nada disso, eu não acho que isso seja possível. Ótimo, continue sem achar que isso é possível, continue sem estudar, sem pesquisar, mas esse seu convencimento não lhe autoriza, e muito menos autoriza você buscar no Estado qualquer proteção, né, para o seu preconceito, para a sua discriminação. Né? Então, são coisas muito diferentes. A gente precisa aprender a separar o público e o privado, e nesse sentido, não é, o Estado ele tem a obrigação, sim, de reconhecer os direitos. Eu acho que essa questão do banheiro não devia ter ganho essa dimensão. Acho uma coisa tão simples, elementar, você resolver isso, você compreender, às vezes você identificar, você como gestor daquela escola pública, você identificar aquelas pessoas que estão nessa situação, fazer um trabalho de conscientização, pesquisar. Há também, gente, um vício equivocadíssimo de relacionar essas questões de identidade de gênero a uma hipersexualização, não é? E que isso também é muito equivocado,
não é? Porque não se trata disso, são coisas diferentes, isso são discussões diferentes e que envolvem aí hétero, cis, homossexual, trans. A gente não, isso é uma outra pauta, né? A pauta aqui é essa pauta da dignidade mínima. Ah, então, como é que a gente consegue isso se não for pela educação? Por que a gente está tendo que se preocupar com pauta legislativa e com pauta de Supremo Tribunal Federal? Meu Deus do céu, vamos debater com sinceridade com abertura para escutar o outro, não é? Para compreender, às vezes, também, como você muito bem colocou, a dificuldade que o outro tem, às vezes, de entender isso, mas senta, conversa. As atitudes dentro de uma sociedade, gente, tem que ser atitudes de respeito múltiplo. Então, quando a gente se comporta em público, não é como a gente se coloca dentro dessas relações sociais, isso diz muito sobre a gente. Não é? E quando a gente vê bom, é problema dele. A coisa mais acertada que a gente pode ensinar para os nossos filhos é: se não está cometendo nenhum crime, né, é problema da pessoa. Então, se a pessoa está querendo andar com cabelo cor-de-rosa, você está não sei o que você tem a ver com isso? Nada. Nada. Né? Nada. Exatamente. Se olhe no espelho, se construa, se valorize, aumente a sua autoestima dentro do que você é, do que você... E pronto, e viva a sua vida, né, Gorete? Então, isso aí é do âmbito privado. Agora, o Estado, gente, a Constituição é uma Constituição democrática, é uma das constituições do mundo mais extensa em relação à proteção de direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é princípio e é direito fundamental estrito sensu. Então, a gente não tem condição, dentro desse arcabouço jurídico constitucional que nós temos hoje, ainda bem, válido e vigente, a gente não tem nenhum sustentáculo para a gente continuar com esses debates infindáveis nessas câmaras de vereadores, nessas assembleias legislativas e até no nosso Congresso Nacional, infelizmente, pautas de retrocesso e que não atingem, que não realizam aquilo que a Constituição comanda. Então, vamos respeitar mais a Constituição, vamos aprender a conviver com esse direito que é para todos e todas e todes. Não é? Eu acho que esse é o caminho que é um caminho sem volta, que é um caminho sem volta, que é para o bem da sociedade. Esse é um caminho que traz benefício para todos nós, não é? Para todas nós. Então, a gente tem que compreender isso de uma vez por todas. Você falou aí essa visão equivocada, o olhar equivocado para a população LGBT sempre se vê da forma promíscua, né? E aí ocorreu que o STF acabou também de definir em relação à doação de sangue por homossexuais. Uhum. E mais uma pauta que é levada para o STF decidir. E a coisa curiosa que a gente observa, o dado mais curioso nisso, é que todo um preconceito voltado para a população LGBT, e todas as pesquisas dizem que as pessoas que são mais possíveis de contaminar, ter o sangue... São héteros. São héteros. Então, assim, tá aí a coisa provada, né? Mas é preciso que o STF venha dizer que deve ser feito dessa forma. E aí eu vou juntar que até agora tudo de conquista que foi adquirida pela população LGBT veio de decisões do STF. O nosso legislativo se manteve inerte e se mantém inerte com gavetas e gavetas cheias de leis, de legislações, de tentativas de efetivação desses direitos guardadinhas, porque ninguém quer mexer nessas pautas. A gente tem decisões... E o danado é que as decisões são as mais elementares, né? São as decisões em relação ao direito de família, são as decisões em relação ao casamento, à adoção, agora, a decisão da criminalização da LGBTfobia, uma decisão atrás da outra. E agora há pouco, a STF vai ter que tratar a questão do banheiro, já está lá, em breve, tá? Por esses dias, vai ter que discutir sobre banheiros. Que é um absurdo, a gente sabe que é um absurdo ocupar a corte máxima do país para tratar de um assunto desse. Perfeito. Aí vem aquela pergunta que é meio chata e que você deve ter ouvido muitas vezes. Muita gente diz, o STF se mete demais, o STF não tem que estar atuando como legislador. Uhum. Né? Como é que você se posiciona diante do que chamam desse ativismo judicial? E o STF está querendo legislar além do que a Constituição lhe diz? Gorete, essa pergunta é muito boa sempre, né? Não me canso não de responder. Aliás, adoro, porque sou constitucionalista. E quando a gente trabalha essa pauta do ativismo judicial, de fato, a gente tem na doutrina
posições muitas vezes que se contradizem, não é, na análise dessa função do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que a gente tem, na Constituição, do ponto de vista formal, vários canais para que esse ativismo ele aconteça. Não é? Um deles é exatamente o controle de constitucionalidade. Não é? A gente tem uma sistemática, por exemplo, de interpretação, que muita gente não conhece, não é? Que é a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Então, eu não modifico o texto, mas eu dou uma interpretação ali inconstitucional. Então, de certa maneira, eu estou, sim, atingindo a vontade do legislador. É como se eu dissesse, olha, eu não vou mexer na sua redação, não, tá, legislador? Mas eu vou dar uma interpretação aqui que vai limitar exatamente a sua vontade como legislador. E a gente tem o sentido do ativismo mais específico, que é esse que você colocou, não é? Então, lógico, a gente pode dizer, quando o Supremo ele faz uma súmula vinculante, ele também é ativista, não é? Mas nesse sentido mais específico de substituição do legislador, a gente tem o instrumento do MI, não é? Do mandado de injunção, que, aliás, foi isso que nos trouxe a possibilidade da equiparação ao crime de racismo, do crime de homotransfobia, não é? Que a gente teve recentemente também no Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, ali foi uma decisão ativista, sem nenhuma dúvida, até porque o instrumento que levou esse debate para o Supremo Tribunal Federal foi o mandado de injunção, não é? Que é uma garantia constitucional própria para essa finalidade, para preencher lacunas ou a inexistência, não é, de normas que exatamente protejam e concretizem liberdades fundamentais e inerentes à nacionalidade, à cidadania, etc. Não é? Então, o instrumento próprio. Mas, como você muito bem falou, não é só através do MI, através do controle de constitucionalidade de uma maneira geral, a DPF, a DIs, a gente tem sim construído uma jurisprudência bastante sólida no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à concretização de direitos fundamentais. E para as pessoas LGBTI+, isso tem sido essencial, porque a gente não consegue representatividade política no Congresso Nacional exatamente para transpor, né, gente, vamos dizer assim, esse muro que se coloca ali na representação política para a gente poder avançar. Então, mesmo que nós tenhamos, e eu sempre insisto nisso, aliás, trazendo uma novidade aqui, Gorete, uma novidade que não é uma novidade boa, mas do país de onde vem a gente compreende, que é da Hungria, né? Nós tivemos agora recentemente uma decisão altamente retrógrada, não é? Que não permite mais o reconhecimento, que não seja o reconhecimento biológico em relação, né, ao sexo. Então, isso mudou-se ali, né, uma decisão, fruto, obviamente, de um governo. Quem acompanha um pouco de política sabe o que está acontecendo e os ares ditatoriais que estão ali, né, dentro dessa construção política nesse país, mas é para a gente ficar alerta. Então, por que é tão importante esse Supremo para as pautas LGBTI+? Porque mesmo que nós tivéssemos uma força que hoje a gente não tem, mas uma força dentro do Congresso Nacional, né, de representantes legislativos, retrógrados, conservadores, que quisessem desfazer tudo isso que a gente já conquistou, o Supremo certamente iria parar, iria frear essa intenção com um controle muito simples, que é o controle de constitucionalidade. Então, a lei, ela nasce com presunção de constitucionalidade, porque senão nós não teríamos necessidade dessa repressão por parte do judiciário. Então, toda lei nasce com a presunção de constitucionalidade. Cabe exatamente aos órgãos do judiciário, tanto através do controle difuso, né, com juízes também bastante ativos, bastante atuantes, reconhecendo, no caso concreto, possíveis inconstitucionalidades, como nesse controle concentrado, que vai ter aí uma produção, né, de uma decisão erga omnes, e que vai trazer, né, mais segurança para a população LGBTI+. Então, nós, como advogados e advogadas dessa causa tão importante para a sociedade, a gente precisa sempre estar, né, muito municiado desses argumentos, sobretudo de argumentos constitucionais, para podermos levar, sim, possivelmente através de recursos extraordinários, de estarmos sempre contando com esses movimentos revisionais também dos tribunais. A gente tem tribunais muito avançados em muitos dos estados da Federação Brasileira, que coíbem também
não é, atos, vamos dizer assim, contrários, não é, a essa garantia de direitos. E que o Ministério Público também fique atento, viu, Gorete? A gente tem sabido aí de várias atitudes, inclusive de promotor, você falou aqui de casamento, que tem nos causado um Tem. impacto. Isso está no CNMP, eu espero que o CNMP haja com muita força contra esses promotores que descumprem o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. Gente, o STF é o intérprete oficial da Constituição. O Ministério Público tem autonomia, tem independência funcional, mas tem a obrigação de seguir a Constituição. Não é? Então, você negar o reconhecimento ou se colocar, né, como um obstáculo para a realização individual dessas pessoas, isso, de fato, tem que ser punido pelo Estado. As instituições têm que acordar também para o seu controle interno, na proteção exatamente dessas populações vulneráveis. O país que mais mata LGBTI, um país que tem índices altíssimos de violência contra essa população, não pode se calar, e muito menos nós que temos essa responsabilidade, como juristas, como mulheres que estão engajadas sempre nessa cidadania ativa, né, Gorete? De denunciar e de nos colocarmos também à disposição para dividir conhecimento e para trazer exatamente sempre essas soluções mais adequadas. E sempre na defesa daquilo que eu acredito, gente, da nossa Constituição. Nossa Constituição é um instrumento que tem que ser reverenciado e não atacado e não desconstruído. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que tem que ser respeitada. A gente pode criticar a posição de ministro X ou de ministro Y, não é? Mas esse debate ele não pode ser o debate que ataque instituições, que ataque a normalidade jurídica, porque isso nos fragiliza e a gente precisa estar atento, sobretudo nós que defendemos democracia para todas as pessoas, né? Porque democracia só para aquele pequeno grupo de iluminados não dá, né? Não dá. Não dá. Isso não é democracia. A gente está chegando ao final. Ah, não. Tem que ter revanche. Também não queria, não, mas olha só, para a gente, só para concluir, deixa aquele sentimento que a gente tem permanentemente, que lida com a população LGBT, que acompanha essa realidade, né, da necessidade da efetivação desses direitos, porque uma coisa é dizer assim, a Constituição garante, sim, garante, mas de que adianta você sair na rua e alguém dizer assim, olha, sai do bar que você não pode dar um beijinho só, Perfeito. nem um selinho, né? Sai do bar que você tem uma aparência estranha, não quero você aqui. Então, assim, todas essas questões nos deixam aquele sentimento de que, se a gente não tiver essa corte do nosso lado, a gente estaria muito mais na solidão, né? Muito mais abandonados. Essa que é a verdade. Por isso, isso que você falou agora, da importância de respeitar o Supremo Tribunal Federal, é hoje o que garante essa realidade para a população LGBTI. Então, assim, buscar, né, Gorete? E buscar também representatividade política. Porque exatamente. A gente precisa ver também, reconhecer essa força que a gente tem para eleger também representantes que estejam de acordo aí com essa ideia de democracia que a gente defende. E a parte boa disso é que a gente já tem pessoas fazendo isso, né? A gente já tem eleitas, mulheres trans sendo eleitas. No Brasil, a gente tem Robeyoncé Lima aqui, a gente tem no Rio de Janeiro, né? Então, assim, que bom que essas decisões também trouxeram esse encorajamento. Veja o que é a prática, claro. Ou seja, dar um alento a essas pessoas. Olha, o seu direito existe e está aqui. Veja a importância que tem isso para que essas pessoas digam, se empoderem, né? Criem coragem, vão à luta, porque a luta para elas é muito mais difícil e a gente sabe que é muito mais difícil. Aí eu queria que você deixasse a sua mensagem final para a gente, lamentavelmente, se despedir. Agradecer profundamente a sua presença, agradecer mais uma vez essa sua aula de sabedoria. Você sempre nos ensina muito, eu sempre aprendo muito com você e sempre gosto de lhe dar uma exploradinha básica. Vai me perguntar, mas tem que explorar. Adoro. Explorar quem sabe. Pode explorar. Sempre aprendendo. Gente, olha, querida. agradecer aqui a todo mundo. Vamos agradecer aqui a todo mundo, né, que está nos acompanhando também, Gorete, tanta gente querida, que eu amo, que está conosco nessa luta, que nos representa também nos seus espaços aí de sociedade. A gente se sente representada também por tantas falas que, nossa, a gente fica feliz, né, quando a gente se reconhece nessas pessoas que defendem como nós e que acreditam nessa pluralidade, nessa dignidade, sobretudo, como você falou, na expressão mais correta dos direitos humanos, que é o respeito à diversidade.
E agradecer a você, minha amiga querida, por essa sua luta, né? Por você estar à frente dessa comissão maravilhosa, que tem pessoas também que são que moram no meu coração. Né? Acho que toda a comissão que eu amo, essa comissão da diversidade sexual e de gênero, atualmente, nessa gestão da OAB, eu que fiz parte de todo esse crescimento da comissão na Ordem dos Advogados aqui em Pernambuco, não é? Não só, como você falou, não só nessa gestão, mas em outras gestões. Sempre foi uma das minhas pautas de luta, como vice-presidente, como conselheira estadual. E eu fico feliz de que aquela sementinha plantada lá atrás, com Maria Rita, com Luciana, 11 anos, tenha, 11 pois é, tenha germinado, não é? Com essa força, com essa exuberância que tem que ser mesmo, porque o movimento LGBTI é exuberante, poderoso, não é? É muito belo, é muito poderoso, porque trata de questões que são elementares aí para a civilidade, para essa evolução mesmo que a gente considera da humanidade. Então, assim, eu fico muito feliz, Gorete, de poder contar com você, dizer que quando você quiser me chamar, você me chama, né? Quem quiser também e precisar aí dessa acolhida, tanto como professora de Direito Constitucional, mas também com essa minha experiência de vivência de OAB, não é? Dessa construção que a gente tem hoje na Comissão Nacional, como vice-presidente da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e de Gênero, que a gente puder colaborar, Gorete, a gente colabora. E como você falou, pauta de direitos humanos vai ser sempre a nossa pauta, né? Acho que a gente tem o quê? 2 minutinhos. Estou sem enxergar, viu, gente, que eu tirei o óculos. Não sei se a gente tem. Quantos minutos a gente ainda tem, Gorete? Pronto. Um minuto só. 1 minuto só. Então, agradecer aí para vocês, um beijo grande para aqueles que nos acompanharam, né, Gorete? E a gente vai continuar nessa luta. E nesse tempinho que sobra, eu queria agradecer a todos que participaram aqui da live e queria dizer o seguinte, que a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero está fazendo uma campanha de doação de alimentos e arrecadação de cestas básicas e material de higiene e limpeza para a população LGBTI, que é a população muito vulnerabilizada em período de pandemia. Por quê? Porque a população LGBTI é aquela que é mais desprezada em relação ao mercado de trabalho. Então, se você puder ajudar, quem puder colaborar, aqui mesmo no nosso perfil da Comissão da Diversidade, você vai saber como. Eu também quero aproveitar e agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. Estou vendo aqui o nosso ex-presidente Rony Duarte, que entra. Um abraço, Rony. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao juiz Hélio Braz, que sempre está com a gente, dando força. Beijo, Hélio. Todos os da comissão que participaram, que é uma equipe poderosa que me ajuda, né? Ninguém faz nada só, a gente só faz junto, a gente caminha junto. Perfeito. Muito obrigada por tudo, Adriana, mais uma vez. Cheiro afeto. E a gente se encontra sempre por aí. Beijo, querida. Tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Gorete. Beijo.